Em junho de 2020, por conta da pandemia que tem assolado o mundo, eu aproveitei o tempo livre em minha casa e continuei a buscar o Senhor em orações regulares 3 vezes ao dia. Infelizmente, antes de suspender as atividades normais na minha igreja por conta da pandemia, eu fui punida na minha igreja, pois o pastor Fukami, que antes me elogiava, agora se tornou o inimigo número 1 da mensagem que me foi dada. Ele me disciplinou por propagar uma doutrina nova através da experiência que eu tive em abril. Por ser um ministério batista, é totalmente contrário à doutrina que o Senhor tem me revelado, e isso acabou causando conflitos internos graves. A minha igreja, por ser batista tradicional, não acredita em revelações, e ensina que os dons espirituais contidos no livro de Gálatas foram extintos no final da era apostólica. No final da tarde, depois de retornar da padaria, eu estava no fundo da minha casa lendo a Bíblia, quando senti vontade de orar e assim o fiz, e novamente eu senti a mesma sensação que senti no dia 19 de abril de 2020. Comecei a ficar temerosa de ter outra experiência no inferno, mas ao mesmo tempo curiosa, quando ouvi uma voz a me dizer: Naomi. Eu perguntei quem era, e mais uma vez ouvi a voz: Naomi, eu fui enviado para te revelar mais sobre o mundo espiritual, e as estratégias do inimigo contra os escolhidos. Naquele momento eu não sabia o que iria acontecer, e de repente os meus olhos espirituais foram abertos, e vi o anjo que me foi enviado. Só posso dizer que ele era alto, não podia ver o seu rosto por conta da luz que emanava dele. Ele me disse: Naomi, o Senhor te levantou como sua sentinela neste país e para poder te usar, Ele está destruindo os jugos do inimigo em sua vida. E me mostrou em uma visão, o meu tablet e o meu notebook. Ambos estavam conectados ao meu perfil do Facebook, e me disse: através das redes sociais, o anticristo governará o mundo utilizando os dados coletados dos usuários, e será fácil capturar as pessoas em qualquer país do mundo. Todos os que se oporem à marca da besta serão mortos sendo rastreados através delas. Vi também um demônio numa forma estranha de tamanho médio, na aparência de um lagarto de cor azul, e o anjo me disse: esse é o principado que tem o domínio sobre as redes sociais. A ele foram consagradas todas as redes sociais, e ele é o encarregado de capturar a atenção das pessoas. Eu fiquei surpresa, pois não imaginava que até mesmo por trás do Facebook há demônios agindo. E então naquela hora decidi excluir o meu perfil, e naquele momento, eu entendi porque antes não tinha disposição para orar por ficar muito tempo conectada. Irmãos, devemos ser diligentes quanto à nossa vida espiritual, pois os demônios são terríveis quando o assunto é tirar o nosso foco nas coisas espirituais. Eles estão cientes de que o quanto mais cuidamos da nossa vida espiritual, menos eles têm poder contra nós. O anjo me mostrou outra visão e eu vi uma fábrica. Quando entramos, eu notei que era uma fábrica de calçados, e lá eu vi mulheres comprando diversos modelos de calçados de saltos altos de diferentes tamanhos. Vi também que estas mulheres em seguida eram acompanhadas por um demônio de aparência feminina. Então o anjo me disse: Naomi, esse é o principado da sensualidade. Quem compra esses calçados está dando legalidade para que esse principado atue em suas vidas. Dito isso, o anjo me deu como referência bíblica o texto que está em Isaías 3, 16 a 17. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Eu nunca fui ensinada na minha igreja que isso era um pecado diante de Deus, e por isso eu tinha 6 pares de saltos altos os quais eu sempre usava para ir à igreja. Saímos daquela fábrica e vi uma loja de roupas, e lá eu vi shorts masculinos e femininos, mini saias e camisas sem manga sendo desenhadas por vários demônios, e eles estavam rindo com sarcasmo. O anjo me disse: o corpo é o templo e morada do Espírito Santo, e os cristãos devem se vestir com modéstia e pudor. Esses demônios trabalham duro através da moda para que os escolhidos aceitem sutilmente o mundanismo, e assim eles têm tido êxito dentro da igreja. Ele me levou na visão para outro lugar, e eu vi uma igreja que estava cheia.
Vi o pastor dessa igreja no púlpito ministrando aos seus membros uma campanha de prosperidade, e haviam demônios ao redor da igreja e um ao lado do pastor. O anjo me disse: nas igrejas onde não são pregadas a verdade e a justiça, os demônios operam maravilhas e enganam a muitos. Esses ministérios são verdadeiros caminhos para o inferno por não ensinarem a santidade, guiando os incautos na cegueira. Com tudo isso que me foi revelado, eu perguntei ao anjo como ficaria a minha situação na igreja com mais essa nova experiência, pois eu fiquei preocupada com a situação da minha igreja. No entanto, o pastor Fukami me disciplinou e não crê em nenhum tipo de revelações, e por conta disso não me daria ouvidos. Ele me respondeu: através da sua vida, será levantado um ministério que terá compromisso com a salvação das almas e fará muito estrago no reino das trevas da Ásia. Terás em breve poder de Deus para expulsar demônios e autoridade para evangelizar. Disse-me mais: precisa ser batizada com o Espírito Santo para exercer esta obra. O Senhor te unirá em casamento a um dos seus servos. Esse será levantado como pastor no seu ministério e será zeloso na doutrina. E quanto a você, serás uma missionária e sua auxiliadora. Apenas continue sendo uma serva humilde, e não deixe que o orgulho a contamine novamente. E havendo dito isso, o anjo desapareceu na luz, e os meus olhos naturais se abriram novamente. Eu logo deletei os meus perfis do Facebook e depois o meu Instagram que eu tanto gostava. Depois destruí os meus 6 pares de saltos altos e em seguida os descartei no lixo. Com o passar dos dias, comecei a me sentir incomodada em me vestir com roupas apertadas e camisas sem manga em minha casa, o que me levou a me desfazer de alguns conjuntos. 2 dias depois daquela experiência, eu vi um demônio terrível sem forma envolto em uma névoa preta na minha sala de noite. Fiquei assustada quando ele me disse: não deixaremos você nos causar danos. Vamos fazer com que muitos te persigam e os cegaremos para que não creiam nas mensagens. Você se alistou para uma guerra sem volta. Eu repreendi esse demônio no nome do Senhor Jesus. Quando finalmente ele sumiu emitindo uma gargalhada assustadora, deixando uma sensação de medo no ambiente da minha sala, entrei no meu quarto para orar intensamente, até que me senti fortalecida e caí no sono. Não tem sido fácil para mim zelar dessas mensagens que me foram dadas, e os demônios têm trabalhado contra a minha vida por causa delas. A Ásia é uma verdadeira mina de demônios. E o Senhor me disse anteriormente que daqui do Japão ele levantaria um exército espiritual para a libertação do nosso continente e salvação de muitos. Aqui reinam religiões místicas que são barreira para a propagação do Evangelho, e por isso necessita-se de guerreiros levantados por Deus. As minhas batalhas têm sido constantes, mas eu tenho consciência de que o Senhor está no comando da minha vida. O tempo é breve. Façamos sempre a vontade do nosso Senhor, ainda que incorramos em grandes perigos. Continuemos buscando a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para resistirmos aos dias de angústias e trevas que podem nos sobrevir a qualquer momento. Que busquemos a santidade e a justiça todos os dias das nossas vidas sem nos preocuparmos com as consequências. Assim eu persistirei em propagar a mensagem do Senhor incansavelmente como a sua sentinela.